Vamos abrir a Bíblia para a gente meditar um pouquinho, né? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do 24 até o 29. Algumas preocupações no nosso dia a dia que a gente precisa entender que nesse mundo nós vamos ter sempre grandes dificuldades, preocupações, momentos difíceis, né? E muitas vezes esses momentos são tão difíceis, são tão ruins de suportar, que às vezes a gente quer um escape, uma válvula, quer explodir uma bomba, a gente quer fazer alguma coisa porque os momentos são difíceis, não é isso? Seja ele muitas vezes na questão saúde, né? A questão social, familiar, perseguições e uma série de coisas que a nossa vida pode estar acometida, e a gente vai estar passando por aquela situação, e aí nós, né, perguntamos: e aí, o que eu faço agora? O que eu faço agora? E nesses momentos tão difíceis, nós precisamos estar sempre fortalecidos. O fortalecimento é algo que tem que ser vindo sempre antes, para que quando esses momentos difíceis batem a nossa porta, a gente esteja firmes, com os nossos alicerces muito bem firmados, fundados, para que não haja nenhum problema, que a gente não esmoreça, que a gente não caia, né? Para que isso não nos derrube. Então não adianta a gente correr na hora em que a água vieram as chuvas, vieram aí as tempestades, né? E as coisas ruins aconteceram. Nós cristãos somos orientados pela palavra do Senhor que nós devemos fazer tudo isso antes, nos fortalecer, né? Milagres podem acontecer, claro, oramos por isso, buscamos isso, queremos ver isso a todo momento na nossa vida, né? O sobrenatural acontecer na nossa vida, mas há uma preocupação aqui, há uma orientação do Senhor para que a nossa vida seja fortalecida. Amém? Vamos ler aqui o texto de Mateus 7, do 24 ao 29. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, foi grande a sua destruição. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, aqui está a sua palavra, Senhor, e aqui está também os nossos corações. E o teu Santo Espírito, Pai, ele tem toda a liberdade para ministrar, para falar conosco, para nos transformar, para nos fortalecer, Jesus, para nos mostrar como é que nós devemos nos fortalecer, como é que nós devemos nos reconstruir, Jesus, segundo a tua vontade, a tua palavra, Pai. Passa por cima de nós, Pai, da nossa ignorância, passa por cima da nossa teimosia, mas nós queremos hoje, Senhor, sermos obedientes à tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Esse texto, Jesus estava saindo, né, do Sermão da Montanha, né, explicando ali todo o Sermão da Montanha, e ele vem já quase finalizando, quando ele entra nesse assunto tão importante para a nossa vida.
Os outros também. Todo o Sermão da Montanha a gente diz aqui que ele é importantíssimo para nós, mas ele é muito difícil de ser seguido. Muito difícil. Você dar a segunda face, andar uma milha a mais, você amar os seus inimigos, coisas que nós não estamos acostumados, não fomos ensinados a essas coisas. Fomos acostumados e ensinados a ganhar, a vencer, a não levar desaforo para casa, não é isso? Não foi isso que nós ensinamos? A ser competitivos, porque o mercado de trabalho é difícil, eu tenho que me preparar cada vez mais, ser o melhor entre todos, porque se eu não for o melhor eu não consigo a minha vaga, eu tenho que ter o melhor salário, eu tenho que ter sempre, não é assim? Nós fomos preparados para isso. O mundo cobra isso de nós. O mundo estabelece uma competição desleal que vai contra a vontade de Deus. Vontade de Deus, não que Deus não quer que a gente faça, que a gente seja competitivo, que a gente estude, que a gente busque o melhor para nós. Deus quer que a gente faça tudo isso, mas não com essa competitividade, colocando, ou melhor, tirando Deus do centro do seu coração e colocando ali o trabalho, colocando ali o dinheiro, o sucesso e uma série de outras coisas no centro da nossa vida, no lugar de Deus. Não é isso. Deus quer estar lá e você depender dele para tudo aquilo que você vai fazer. Amém? Essa é a visão do reino de Deus. Deus permanecer como primeiro, você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas elas vão sendo acrescentadas na sua vida, segundo a vontade de Deus, segundo a oportunidade, segundo o seu falar, segundo o seu conduzir, segundo o seu ouvir e buscar ao Senhor. É assim que o Senhor tem. Isso se torna leve, se torna gostoso, se torna mais tranquilo para a gente seguir assim, do que entrar numa luta que muitas vezes a gente não sabe como é que vai ser. Você vai entrar numa luta de gigantes aí no meio, gente muito mais preparada, e vão ser às vezes frustrados. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, entrar numa outra linha, é que no momento em que o Senhor Jesus ele começa a falar sobre esse texto, ele se coloca como a terceira pessoa, porque ali naquela época nós tínhamos ali vários rabinos, inclusive tem 2 rabinos que naquela época eram muito conhecidos, muito famosos na época, e eles ensinavam o povo, eles atendiam o povo, e eles orientavam e mostravam o caminho pelo qual o povo tinha que andar. Então, Jesus ele se coloca agora para dar a sua interpretação sobre esse texto. Logicamente que eles estavam aqui falando sobre a lei de Moisés, estavam falando sobre a lei de Moisés, eles estavam falando sobre os mandamentos, sobre aquilo que o homem deveria estar seguindo, e o Senhor Jesus ele fala aqui que aquele que interpreta muito bem, aquele que conhece toda a lei, não é o suficiente para ele ter sucesso, mas aquele que pratica a palavra, aquele que pratica a lei, aquele que pratica aquilo que está sendo dito aqui, E Jesus ele quer dizer, ele quer dizer que estar firmado na rocha é a melhor situação para nós, filhos de Deus, cristãos, crentes. Firmados na rocha é você colocar toda a sua vida nas mãos do Senhor, é você ter todo o entendimento daquilo que o Senhor quer para você, não é simplesmente você construir uma casa e fazer uns alicerces aí, gastar bem ali com ferro e cimento, concreto, não é isso que ele está falando. Isso aí é material, é outra coisa. Ele está dizendo que a obediência ao Senhor é a rocha de tudo isso. Quando nós temos a nossa vida pautada na obediência, em ser obedientes a Deus, em ouvir a sua palavra, em seguir aquilo que é a vontade de Deus, ou melhor, quando nós voltamos de lá do outro lado do mar,
que foi a palavra da semana passada, né? Quando nós voltamos de lá, que nós tivemos já um momento em a sós com o Senhor, tivemos lá um momento diferente com Ele, né? Um momento íntimo com o Pai, que nós pudemos ouvir a vontade dEle, pudemos entender a vontade dEle para a nossa vida. Aí sim nós vamos praticar aquilo que a palavra nos diz, que é sermos obedientes. E algumas outras vezes a gente já falou muito sobre estar com a nossa vida em Jesus, que é a rocha. E muitas vezes isso confunde a cabeça das pessoas, porque as pessoas pensam assim: mas eu sou crente, mas eu sou cristão, mas eu sou assíduo na igreja, eu sou obreiro na igreja, eu sou filho de pastor, eu sou, quer dizer, você acha justificativa para um monte de coisa. Eu vou na igreja todo domingo, eu leio a Bíblia em casa, mas a minha vida não está legal, né? Minha vida não está legal, porque às vezes eu não sou obediente como deveria, eu não pratico a palavra de Deus na minha vida como deveria. Ser cristão, estar na igreja, estar vindo, estar em todos os cultos, isso não quer dizer que nós somos obedientes ao Senhor. Obediência é algo um pouco mais profundo, é confiar cegamente no Senhor, é saber que aquilo que Ele tem para nós é o melhor, é saber que quando eu atravesso o mar, atravesso o rio, né, com o meu barco, e ali eu vou encontrar naquela trajetória, tempestade, vendaval, a água vai entrar no barco, eu vou ficar apavorado, Jesus está ali dormindo no barco, isso quer dizer, eu vou ter problema mesmo caminhando com Ele, eu vou ter problema mesmo estando com Ele, né? E o Senhor Jesus, Ele, quando eu confio nele, quando eu pratico aquilo que Ele falou, né? Porque nessa passagem do barco, Ele fala assim: gente, vocês até quando vocês vão ficar, né, olhando para essas coisas e não tomam aí uma atitude, não tomam aí uma linha de madura, né? Madura no conhecimento da palavra e praticar aquilo que está escrito ali. O Senhor Jesus, Ele é acordado no barco, né, para repreender ali os ventos e aquela chuva. Enquanto os discípulos estavam ali preocupados, estavam ali, né, tirando água, talvez ali com uma canequinha, com um copinho, né, preocupados com o que ia acontecer, o Senhor Jesus está lá. O Senhor Jesus está lá. O Senhor Jesus está na nossa vida. O Senhor Jesus, Ele está no nosso dia a dia. Ele está caminhando com a gente. Opa! Caiu. Não foi nada. O Senhor Jesus, Ele está conosco. Ele está tomando conta de nós. E o que nos falta muitas vezes é a nossa percepção, né, de que Ele está conosco e de que nada vai nos acontecer de ruim se nós formos ali obedientes a Ele, como a palavra está aqui dizendo. A palavra está dizendo aqui que aquele que não é obediente ao Senhor, ele é como aquele homem que construiu a sua casa na areia, sem alicerce nenhum. Isso é uma parábola que o Senhor contou, entre várias outras, né? Ele conta sempre como parábolas, e o resultado dessa parábola é que a sabedoria dele, ao passar essa parábola, foi tão grande que as pessoas que estavam ali ao lado dele ficaram maravilhadas pela maneira que ele ensinava, né? E também pela autoridade com a qual ele falava das coisas de Deus. Muito diferente daqueles homens da lei que estavam ali para ensinar, estavam ali para conduzir o povo, mas eram homens com as mãos sujas, eram homens sacerdotes, rabinos, gente ali, intérpretes da lei,
mas que eram corruptos, que participavam de toda aquela podridão que aconteciam ali do lado de fora do templo. Foi por isso que Jesus vem, expulsa, coloca todo esse pessoal para fora, né? Estabelece ali uma linha de corte ali entre eles e aquele povo, né? Estabelece ali uma linha de corte entre a santidade e a corrupção que acontecia ali naquele lugar. Então, se nós queremos ter uma vida próspera, se nós queremos ser cada dia mais obedientes, quer dizer, a obediência é o que vai nos levar a ser próspero, é o que vai nos levar a ter uma comunhão cada vez mais com Deus, para que a gente possa resolver, né, e segurar de vez todos esses problemas que todas as vezes nos acontecem, né? Problemas no lar, problemas no casamento, problemas com os filhos, droga, bebida, né? Uma série de coisas, infidelidade, sei lá, uma série de coisas, falta de emprego, doenças, coisas que vêm, que nós poderíamos traduzir assim: isso é um vendaval, isso é a água que desceu e bateu na parede da nossa casa. Mas quando nós estamos com a nossa casa, com a nossa vida, que o texto ele fala da casa, do tijolo, da estrutura, mas ele traz isso para a nossa vida, né? Quando nós colocamos a nossa vida na obediência do Senhor, isso quer dizer que é como se nós estivéssemos com vigas, né, e alicerces muito fortes, a fim de segurar toda e qualquer tempestade que vier sobre nós. Está dando para entender? É claro, né? E o Senhor Jesus, ele diz aqui, né, que nós devemos ser prudentes. Devemos ser prudentes. E a prudência, ela não faz com que a gente faça a nossa casa, ela não permite que a gente faça a nossa casa em qualquer lugar, né? A nossa casa, ela não pode ser, né, construída, a nossa vida não pode ser construída, colocada em qualquer lugar, né? Estava conversando aqui um pouquinho antes no café, né? A irmã estava feliz falando de algumas coisas que estão acontecendo, e isso me fez lembrar, assim, todas as religiões, elas querem ter e transmitir uma segurança para os seus fiéis, é isso? Todas as religiões, todas elas prometem o céu, não é isso? Todas as religiões, elas prometem a eternidade, né? Mas a Bíblia nos ensina que os céus, a eternidade, a salvação, ela é do Senhor, é do Senhor e mais ninguém. E o Senhor, ele tem critérios para nós entrarmos nesse céu, nessa área de pura tranquilidade, de descanso para a nossa alma, de salvação, não é isso? O Senhor ele colocou ali o seu Filho para ser esmagado, o Senhor colocou ali o seu Filho para ser esmagado, para ser morto, crucificado. Eu estava falando até que até para entender melhor, é como se o Senhor, como Isaías fala lá no capítulo 53, que ele foi moído. É como você pegar o Senhor Jesus, o próprio Pai, pegar o seu Filho, colocar ele dentro de uma máquina e começar a moer o seu Filho, e ali começa a escorrer o sangue, e é através daquele sangue que ele se torna o pagamento sobre toda a nossa dívida, sobre toda a nossa dívida, sobre toda a nossa culpa, sobre tudo aquilo que nos separava de Deus. Aquele sangue, aquela carne moída, aquele corpo, ele passa a ser o pagamento para tudo aquilo. E a prudência, ela nos faz colocar a nossa vida, a nossa visão naquele sangue. Eu não posso crer que em qualquer outra religião, em qualquer outra palavra dita em que não houve o próprio Deus doando o seu próprio Filho para que a gente pudesse ter vida abundante sem cobrar nada de nós, eu não consigo ver isso como prudente. Não consigo ver isso como prudência. E o Senhor, ele nos ensina aqui que a prudência é nós colocarmos a nossa visão, colocarmos a nossa confiança naquele que foi capaz de dar o seu próprio Filho para morrer por nós.
aí sim o céu passa a ser o nosso lugar, o nosso paraíso, o nosso lugar de descanso. E as outras religiões, elas querem terceirizar o céu, elas querem ter ali uma brechinha para entrar no céu e colocar ali os seus fiéis. Mas não dá, não tem como fazer isso, porque o céu é do Senhor. O céu é do Senhor. E a Bíblia, quando ela fala de prudência, eu vou construir a minha casa num lugar ruim? Não posso. Não posso colocar a minha casa num lugar ruim e colocar a minha família em risco. Eu não posso colocar a minha vida espiritual numa religião qualquer onde eu não tenha a certeza da minha salvação. Está dando para entender o que é ser prudente? É eu zelar por aquilo que eu tenho, aquilo que o Senhor tem. E é isso que ele está dizendo aqui. Provérbios 7, versículo 2, se você ler o capítulo de Provérbios, o livro de Provérbios, você vai ver muito falando de prudência, daquele que é prudente e daquele que é imprudente, aquele que é insensato. O insensato é aquele que não crê, é aquele que não obedece. O insensato é aquele que não obedece. E olha aqui, Provérbios capítulo 7, versículo 2 diz assim: obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Guarde os meus ensinos como a pupila dos meus olhos. Se eu for obediente aos mandamentos do Senhor, eu vou ter vida, e vida abundante, que é o que o Senhor oferece para nós. João 10,10 diz que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, mas Cristo vem para nos dar vida e vida abundante. Guardar a palavra, guardar os ensinamentos do Senhor, fortalecer as nossas bases, fortalecer a nossa vida, fortalecer a nossa família, para que a gente não veja as coisas ruins acontecendo, os dias maus, a Bíblia nos ensina que eles vão acontecer, A Bíblia diz que a chuva vai cair, que o vento vai bater, e que a água vai bater na nossa parede, e se ela não tiver construída na rocha, ela vai cair. Se a rocha, que é Cristo, se a rocha que é a obediência, se ela não estiver presente na nossa vida, a chuva vai vir, os ventos virão, vai bater na nossa parede e a nossa vida vai cair, a nossa família vai cair, os nossos filhos vão cair. Está dando para entender o porquê que nós temos que ser obedientes à palavra? Estar na rocha é estar sendo obediente ao Senhor em todo momento, em todo momento. Hebreus 3, capítulo 15, Hebreus 3, capítulo 15, eu aguardo você abrir. Hebreus 3, capítulo 15, diz assim: por isso é que se diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Quando eu ouço a voz e não abro o meu coração, e a Bíblia fala aqui que é como um ato de rebelião, eu me revolto contra o Senhor, é uma rebelião da minha parte, porque o Senhor, Ele é Pai, Ele é o nosso Deus, e Ele tem o melhor para a nossa vida. Guardar aqui a palavra, abrir o coração e dar abrigo a essa palavra, guardar ela dentro do nosso coração, pois a falta de obediência, ela leva à condenação, e a condenação leva à morte. A morte, quando eu falo aqui morte, é a segunda morte, a morte eterna. A morte eterna, não falo da primeira morte, que é a morte que todos nós, a falência do nosso corpo, essa que todos nós vamos passar um dia, eu falo aqui da segunda morte, que é a morte eterna, é a separação total de Deus, quando aquele que não creu, quando aquele que não foi obediente, vai infelizmente ser jogado do lado de fora, onde há choro, ranger de dentes, onde o fogo não apaga, onde o bicho não morre, onde muitos clamarão pela morte e ela não
existirá mais, ela não estará mais ali a nosso favor, tá? Então, olha, morte dos nossos planos, morte do casamento, morte da nossa vida em família, sonho de Deus, tudo aquilo que Deus planejou para nós, das nossas finanças, a nossa vida profissional, né? Da nossa vida com Deus, eu estaria jogando no lixo, né? Todo aquele sangue que foi moído, toda aquela carne que foi moída, em prol do pagamento da minha dívida. Quando eu viro as costas para a palavra do Senhor, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo não valeu nada na minha vida, que Ele não serviu para nada. É muito sério isso, é muito sério isso. Mateus 7:21, também, ele fala, já num outro aspecto, fala daquele que vive no nosso meio, que está no nosso meio, mas não entende as coisas do Senhor, né? Ele diz aqui que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Isso é prudência. Fazer a vontade do Pai é ser prudente, não é isso? Amém? E Jesus disse que a minha comida, né? Ele disse lá em João 4,34, você que gosta de anotar, 4,34, que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, né? A vontade do meu Pai para concluir a sua obra. A minha comida é ser prudente, é ser obediente. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Temos muita dificuldade muitas vezes com isso no nosso dia a dia. Não vamos também dizer que não, que é fácil. Não, não é. As coisas acontecem, muitas vezes nos pegam de surpresa, coisas que a gente não esperava, mas é aquilo que o Senhor tem ensinado aqui: prudência. Se hoje podemos ouvir a voz do Senhor, não endurecer o coração. Se hoje eu posso mudar atos, posso mudar atitudes que eu estou fazendo de errado, né, em prol da minha vida, da minha família, do meu trabalho, da minha vida profissional, de tudo aquilo que me cerca no meu dia a dia, eu tenho que fazer hoje. Hoje é o dia, né? Hoje é o dia, hoje é a grande oportunidade que temos de mudar a semente, de mudar aquilo que nós estamos semeando, né? De mudar. Segundo os agricultores, quando eles plantam qualquer semente, eles não garantem a qualidade daquilo que vai ser colhido, mas quando eles separam as melhores sementes, né? Até os fazendeiros vizinhos que estão ali são beneficiados, porque a natureza leva os pássaros e a semente é carregada e todo mundo ali é abençoado, né? Todo mundo que está do teu lado acaba sendo abençoado. Então, quando eu tenho a melhor semente, quando eu preparo, quando eu semeio aquilo que eu tenho de melhor, né? Até aqueles que estão do meu lado vão ser abençoados. E a data de corte, né? A melhor oportunidade para se trocar a semente, para abandonar aquela semente ruim, é agora, porque eu semeio hoje e não vou colher hoje, eu vou colher amanhã. Então cessa, corta, desde já muda a semente, daqui para frente, vida nova, né? O Senhor Jesus disse, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vida nova, vida abundante, colheita nova, né? Uma confiança nova, diferente no Senhor, né? Sermos prudentes, né, no Senhor. Mas o que acontece muitas vezes com o homem, com uma mulher em geral, né, nos colocamos como profundos conhecedores. Isso vou dizer para aqueles que, né, para nós que estamos dentro da igreja, muitas vezes a gente é meio cabeça dura, né? Nos julgamos muito conhecedores da palavra, ficamos muito seguros de si mesmo, né? E essa tal segurança que a gente tem, muitas vezes ela impede o Espírito Santo de falar, ou a gente impede de conseguir ouvir aquilo que Ele tem para falar para nós.
né? Eu sei que todos nós temos pelo menos um pedacinho da semana, um pedacinho do dia, uma oração, às vezes muito rápida. Essa oração poderia ser um pouco maior, esse tempo com o Senhor poderia ser um pouco maior, né? Esse tempo de busca poderia ser maior, tempo de qualidade, tempo de comunhão com o Senhor, para a gente orar, estar com Ele, pedir ali a sua orientação. Mas a gente tem muito pouco, e a gente sai correndo atrás dos nossos interesses, e pouco a gente dá ouvido àquilo que o Espírito quer falar. E muitas vezes a gente acaba fazendo coisas erradas, né? Coisas erradas na nossa vida, e coisas que infelizmente elas trazem, como tudo aquilo que plantamos de errado, o fruto vem amargo, não é isso? Plantamos uma semente ruim e o fruto é amargo, e aí nós precisamos pedir força para o Senhor. Senhor, me dá força para mim comer esse fruto amargo que está difícil. O fruto vem, e não tem como, né? O fruto vem e vai ter que ser comido, porque você plantou, aquilo no momento era o seu melhor, né? Era o seu melhor que você entendeu, né? Não era, é por falta de buscar, por falta de entendimento, por falta de prudência, né? Por falta de estar na presença do Senhor e buscar para a nossa vida, né? João 1,24 diz: aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os meus mandamentos, ele é mentiroso e a verdade não está nele. Olha como é dura essa palavra do Senhor. Quando eu digo que eu conheço o Senhor, que eu ando com Ele, né, que eu estou com Ele, e que eu ouço a voz dEle, está tudo certo na minha vida, né, mas eu não obedeço os seus mandamentos, eu não sou prudente, a palavra está dizendo que eu sou mentiroso e que a verdade não está em mim. É muito sério isso, é muito sério. Quando eu digo para o Senhor que eu o amo, que eu sigo, que eu creio nele, eu tenho que crer também nos seus mandamentos, que eu tenho que crer e ser prudente, e ser obediente a ele, em tudo aquilo que fazemos. Amém? Amém. Precisamos, irmãos, muitas vezes de ter algo que a ciência chama de metanoia. A metanoia na nossa vida, ela é necessária. O que é a metanoia? A metanoia, ela é a mudança do nosso intelecto, né? Da nossa mente, mediante tudo aquilo que nós temos ouvido, aprendido, deixar na verdade de seguir as velhas coisas, os velhos hábitos. A palavra do Senhor, ela tem que provocar essa metanoia em nós. Nós ouvimos, nós temos a presença do Espírito em nós, no nosso coração, então nós devemos deixar as coisas velhas, aquilo que não agrada ao Senhor. É isso? Colossenses capítulo 3 diz assim: vocês que agora são nova criatura, buscai as coisas que são do alto, e não mais as coisas que agradam à carne. Não é isso? Não mais as coisas que agradam à carne. Se eu estou andando na direção do Senhor, eu tenho que deixar as coisas velhas caídas para trás, né? Tenho que deixar lá atrás as coisas que desagradam ao Senhor e buscar as coisas agora que são do alto. Leia esse texto na sua casa, Colossenses capítulo 3, agora eu sou nova criatura, agora eu sou nascido de novo, né? Eu sou um novo homem, uma nova mulher, então agora nós buscamos as coisas que agora nos interessam, as coisas que são do alto, as coisas que agregam valor na nossa vida, que me faz eu andar para frente, que me faz eu crescer na presença do Senhor, que faz o Senhor sentir prazer na minha vida, né? Faz o Senhor sentir prazer na minha vida. É algo tão importante, tão gostoso, né? Faz parte dessa comunhão gostosa que nós queremos ter com o Senhor. É prudência, isso é prudência, ser prudente com o Senhor, né? A obediência a Deus, ela está diretamente relacionada ao amor. A prudência, a obediência, ela está diretamente ligada ao amor. Se dissemos que amamos a Deus, somos obedientes aos seus mandamentos, mas se não somos, deixamos de lado, procuramos as coisas que a vida coloca à nossa disposição. A Kátia estava dizendo aqui sobre as crianças, sobre os nossos pequenos, né, aqui da igreja, que a gente tem tanto carinho, tanta preocupação com eles,
O mundo, o diabo não está preocupado com o seu filho, se você ama, se você não ama. O diabo, ele está a fim de destruir você e a sua família, acabar com os seus filhos, acabar com a sua casa, acabar com o seu casamento, acabar com o seu trabalho, acabar com você que se declarou filho de Deus. Há uma preocupação nossa muito grande, em permanecer no caminho do Senhor, em estar ali guardado por Ele, manter a nossa casa ali protegida, protegida, e nós fomos chamados para isso, na oração, sermos prudentes, colocar a nossa casa, a nossa vida, plantada na rocha, não deixá-la à sorte, que o diabo venha pegando um, depois pegando outro, destruindo aqui, destruindo ali. Nada disso, não é isso que a gente quer. Nós temos que ser prudentes, nós temos que olhar para as coisas que o Senhor tem colocado para nós e dar a devida importância a isso. O que me espanta muitas vezes, a gente falando aqui na reunião de quinta-feira, o que me espanta muitas vezes, irmão, às vezes irmãos preocupados com coisinhas tão pequenas, com coisinhas tão pequenas, tão insignificantes. Por que não falamos em língua? Ou por que as coisas não acontecem? Por que a gente não tem? Não é isso, irmão, não é nada disso, não é nada disso que a gente quer. Tudo aqui vai acontecer no tempo de Deus, tudo aqui vai acontecer da vontade que o Senhor quer, e quando Ele quiser, e da maneira que Ele quiser. Mas enquanto isso nós temos que olhar para aquilo que é importante, para aquilo que é prudente. De que adianta a gente olhar para coisas pequenas, e aí quando a gente volta para casa, a gente vê tudo destruído? Quando a gente olha aqui para dentro da igreja, a gente fica sabendo, olha, ali não está legal, ali teve uma destruição, o diabo arrebentou uma cerca ali, entrou, fez estrago. O diabo entrou na outra cerca lá e fez estrago. Enquanto nós somos homens prudentes e mulheres prudentes, temos que vistoriar nossa cerca, as nossas divisas, olhar frequentemente, está tudo certo, não tem nada estragado, isso falando da nossa vida espiritual, da nossa família, da nossa vida, tomar conta. O que está acontecendo ao nosso redor? O diabo está rondando, o diabo está se aproximando muito, está querendo destruir. Nós não podemos com ele. Nós temos que nos aliar ao Senhor, na oração, na busca, e aquele que é o nosso Deus, aquele que nos dá poder, aí sim, no Senhor nós somos fortes, nele sim, nós somos fortes para expulsar, para fortalecer a nossa cerca, para fortalecer as nossas bases, para fortalecer a nossa estrutura, proteger a nossa casa, os nossos filhos. É no Senhor que fazemos isso, amém? Quando a gente olha para a nossa cerca e fazemos aqui aquela vistoria rotineira, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa ruim, está tudo certo, então podemos dormir tranquilo. Vamos lá agradecer a Deus e vamos pedir que Ele continue com seus anjos acampados. A nossa função, prudência. Depois que as coisas acontecem, depois que veio as águas, a chuva, o vento, e bateu na parede que não estava edificada na rocha, aí não dá mais. Aí nós vamos clamar pela misericórdia do Senhor. É verdade? Aí nós vamos clamar pela misericórdia. Mas enquanto há tempo, sermos prudentes, fortalecer as nossas casas, a nossa vida na rocha que é a obediência ao Senhor Jesus. Amém? Amém.